Olá, bem-vindos ao nosso canal Voz Eventos em Saúde. Eu sou Pedro Salerno e bem-vindo à nossa continuação da sequência de vídeos que a gente conversa sobre as anemias. Então, a gente vai conversar hoje sobre a anemia da doença crônica, uma das anemias mais importantes que a gente tem. E a gente vai conversar ela no contexto, como eu coloco aqui, de uma anemia microcítica, ou seja, com VCM menor do que 80. Mas muitas fontes colocam ela como uma anemia normocítica, porque ela pode se apresentar. Na verdade, ela tende a se apresentar, assim como a gente fez o racional na anemia ferropriva, de forma normocítica e em alguns pacientes ela progride para uma forma microcítica com VCM menor do que 80. Então, não fique muito amarrado ao VCM dela. Então, a anemia da doença crônica, como o próprio nome já diz, ela vai estar associada a um processo inflamatório crônico, ou um processo inflamatório associado a um paciente com câncer. Quando a gente tem inflamação, nosso corpo ele responde em uma liberação, ele vai começar a produzir o que a gente chama de reagentes ou proteínas da fase aguda, pelo fígado principalmente. Então a gente tem, por exemplo, classicamente a gente conhece a proteína C reativa, mas ela é somente um dos vários reagentes de fase aguda que o fígado produz. E nessa anemia da doença crônica, que o nosso protagonista vai ser a epsidina. Então, a epsidina, ela vai ser um reagente da fase aguda produzido pelo fígado em resposta a uma anemia, em resposta, desculpa, a uma inflamação crônica. E a gente vai falar agora do que essa epsidina vai fazer. Então, vamos lá, falar das funções da epsidina. Uma das principais funções dela vai ser prender o ferro nos seus depósitos. Então, os depósitos de ferritina que estão no fígado, na medula óssea, eles vão ser presos, eles vão estar meio que sequestrados pela epsidina. Outra função dela é impedir a transferência do ferro para as células precursoras das hemácias. Então, essa transferência que seria do macrófago para os eritroblastos, ela vai estar inibida. A gente tem nos macrófagos um dos principais, como se fossem recicladores de ferro do nosso corpo. Quando eles, por exemplo, fagocitam as hemácias velhas, o ferro que estava nas hemácias, ele vai transferir. Então, mais ou menos 90 a 95% do ferro que é utilizado no nosso corpo, ele parte desse processo de reciclagem. E quando a gente tem a atuação da epsidina, então inibindo a entrega, né, final do macrófago para o eritroblasto, esse processo ele vai ser, como a gente falou, inibido. A gente também tem a atuação da epsidina inibindo a atividade, né, a liberação desse hormônio chamado eritropoetina, que vai ser um potente estimulador da hematopoiese. Então, essas três são as principais funções da epsidina, mas existem outras vias, por exemplo, que a gente tem a anemia da doença crônica. Falando da atuação da epsidina, qual o racional? Por que ela faz todas essas coisas? Principalmente em relação ao ferro. Então, porque ela está escondendo o ferro, inibindo a transferência do ferro, então tudo está ligado ao ferro. Porque quando a gente tem uma inflamação, a gente tem que sempre se perguntar, está inflamando por quê? O nosso corpo faz essa pergunta. E a resposta, na maioria das vezes, para o nosso corpo é que existe uma infecção que está causando essa inflamação. E essa infecção, muitas vezes, é bacteriana. E a gente sabe que a bactéria ela precisa do ferro para se desenvolver e se multiplicar e para conseguir infectar de forma ideal. Então, o nosso corpo ele vai estar justamente tentando esconder esse ferro para que a bactéria não tenha acesso a ele. Então, esse é o intuito da epsidina. Não é que a epsidina vai causar de propósito a anemia da doença crônica. Ela vai ter como consequência desse processo de tentar esconder o ferro das bactérias um efeito colateral, que é a anemia da doença crônica. Então, a gente falou que no fim, o que a gente vai fazer? Esconder o ferro. Se a gente tem a diminuição do ferro, a gente vai diminuir a M e, consequentemente, a formação da hemoglobina. Essa aqui é uma imagem que a gente está vendo constantemente nos outros vídeos. A gente viu isso no vídeo da anemia ferropriva. E a gente, você se não assistiu os outros vídeos, vai lá e assiste agora, estão bem legais também. Já entendemos, então, o que é a anemia da doença crônica, o que causa ela, qual é o principal mecanismo. Agora a gente precisa só fazer um resumo dos achados laboratoriais. A gente falou que o que vai acontecer com o ferro? Ele vai estar escondido, sequestrado nas suas reservas. A gente conversou já nos outros vídeos que a reserva do ferro é na forma de ferritina, então a ferritina vai estar alta. E a gente já sabe automaticamente, se a ferritina está alta, o TI-BC vai estar baixo.
Consequentemente, a gente também, se a gente está tentando esconder o ferro das bactérias, o ferro sérico, o ferro que está no sangue, que estaria teoricamente disponível para essas bactérias, ele vai estar diminuído. E se a gente também tem menos ferro para ser carregado pela transferrina, a diminuição da saturação da transferrina também vai ser observada. Então, todo o racional da meio que fisiopatologia da anemia da doença crônica vai corresponder aos achados laboratoriais. E como eu falei no início, ela inicialmente ela vai se demonstrar de forma normocrômica e normocítica, mas ela pode, mais ou menos um quinto dos pacientes, progredir para a forma microcítica, né, com VCM menor do que 80, mas ela raramente vai ter um VCM menor do que 70. Isso pode ajudar também no diagnóstico diferencial, se existe, por exemplo, no paciente com anemia da doença crônica, um componente de anemia ferropriva de fato. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um vídeo bem direto, bem resumido, tentando traduzir os principais conceitos envolvidos na anemia da doença crônica. Como eu venho falando, a gente não está abordando o tratamento, que ia prolongar muito os vídeos, mas se houver interesse, a gente pode trazer um complemento para cada uma dessas anemias, tocando um pouquinho nas possibilidades terapêuticas. Então, se você gostou, não custa nada, é rápido, é gratuito. Deixa seu like, se inscreve no nosso canal. A gente faz isso somente para tentar ajudar, de alguma forma, a espalhar um pouquinho de conhecimento. Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo, que a gente vai falar sobre as anemias sideroblásticas.